Olá, seja bem-vindo ao Eu, Você e as Fronteiras, na Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comenta e compartilha. E hoje eu tenho uma pessoa especial que vai contar um pouco da sua brilhante trajetória de vida e que rompeu várias fronteiras e fronteiras longe, geograficamente falando também. Mas você espere um pouquinho, nós voltamos já já após o break. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lhe... Olá, estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, o programa que une pessoas, une histórias e experiências de vida, sempre rompendo uma fronteira que pode ser fronteira emocional, fronteira de crenças, fronteiras que ficam no nosso coração, que bloqueiam você de prosseguir e chegar no seu objetivo. Hoje, como eu falei, com uma convidada especial que fala muito bem sobre comunicação e veio falar sobre a sua vida e a sua trajetória interessantíssima que vai inspirar muito você. Fique aqui conosco ouvindo essa história maravilhosa. E ela é essa encantadora Brisa Albuquerque, que é comunicadora, mentora e empresária. Tudo bem, Brisa? Seja bem-vinda ao programa Eu, Você, as Fronteiras, que vai agora desvendar quais foram as fronteiras que você foi rompendo na sua trajetória de vida. Obrigada, Ana Paula, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui falando com a sua audiência. Muito obrigada. Brisa, conta para nós agora. Olha, gente, eu já vou mostrar para vocês, olha aqui, que eu tenho aqui na minha mão. É um livro da Brisa que ela fala sobre comunicação e autoestima. Mas antes de nós chegarmos aqui nesse livro, que é um conteúdo riquíssimo, porque nós falamos de autoestima, e quem não tem autoestima não consegue valorizar a si próprio, não valoriza nada externamente. Brisa, como que você começou a romper as suas fronteiras de vida? Primeiro você, como é você com você mesmo, como você tem essa autoestima? Já que você escreveu sobre autoestima, fale-me sobre você e sobre a sua autoestima. Como você rompeu e descobriu você? Eu estou com 41 anos, Ana. E no meu último relacionamento amoroso, que eu rompi essa grande fronteira da autoestima, da baixa autoestima. E que me deu essa confiança de começar a escrever o meu primeiro livro. Eu estava num relacionamento disfuncional com um homem com baixíssima autoestima. Eu estava até vendo na internet alguns memes de mulheres que se relacionam com os homens que não nos valorizam. Ele, por exemplo, também não se valorizava. Eu lembro de entrar no carro e um carro sujo, um carro literalmente caindo aos pedaços. Eu lembro de entrar no carro e a chave do carro quebrar, o teto cair, ou seja, o carro para o homem é muito a masculinidade. Aí a gente vê como ele estava. E eu me sujeitei a entrar num carro desse, sujo, imundo, caindo aos pedaços, velho, com uma pessoa que não tinha ambição. Ou seja, eu também me sujeitei. Por quê? Aí vem um pouco da história que eu conto no livro. Obrigada por apresentar o meu primeiro projeto literário, minha primeira obra literária. Foi lançada agora em novembro de 2024. Nas nossas redes sociais vocês podem ter acesso a página onde a gente comercializa, inclusive tem um cunho social, e eu conto o livro, ele foi um processo terapêutico. Escrever o livro foi a minha cura da baixa autoestima, de uma mulher que se sujeitava a qualquer tipo de relacionamento. Sim, gente, olha que interessante. E olha o quanto é importante você se olhar, você se reconhecer e você se perceber. Que importante você entender o quanto você estava com a autoestima tão baixa quanto a dele. Sim. Por você se permitir passar por esse processo de um relacionamento de baixa autoestima, de baixo rendimento, porque quando o amor é baixo, o amor não rende.
Porque quando se fala de sentimento, sentimento amor, ele é importante por todas as áreas, né? A gente tem que somar esse amor, regar esse amor, e ele precisa estar totalizado. E na totalidade é a somatória de todos os processos, afetivo, emocional. E quando nós não estamos emocionalmente fortes, você se permite. Aí a dependência nos faz sentir a validação do próximo, do outro. Eu mendigava elogio, Ana Paula. Nossa, Era nesse nível, era nesse nível. E ele era um homem traumatizado também na infância. E ele não recebeu a validação. E minha mãe sempre fala, você dá aquilo que você tem. Então ele não tinha internamente essa validação de pai e mãe. Pelo contrário, eu tinha um pai alcoolista. Imagina o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele sofreu literalmente na pele. E eu pedia um elogio. Tô bonita? Tipo, vamos lá, né, homem? Cadê um pouco da sedução? Ele não tinha. Eu lembro que eu fiz até um exercício, a migalha. Vamos lá, liste 4 adjetivos positivos ao meu respeito. Eu cheguei nesse nível. E ele mal conseguia elaborar a resposta. O nível de uma mulher desesperada por um afeto, por uma empatia, né? Essa empatia de sedução, a empatia do amor, a empatia do elogio, a empatia de emocional. Eu estou aqui, preciso de você, eu quero sentir você ao meu lado, eu quero ter essa sedução, eu quero ter esse homem, né? O ser masculino, companheiro ao lado. É importante você ser vista, né? E eu pedia para ser vista. Mas você falou um pouco do amor. Será que eu realmente amei esse homem? Se eu não tinha essa autoestima, esse amor próprio, a mulher com baixa autoestima, ela se apaixona facilmente. Sim. Ela vai, no primeiro sorriso, isso porque o cara nem me elogiava, para você ver que nem era tão sedutor e galante assim. Sim. E eu já me deixei ser envolvida. Coloquei o cara para dentro de casa, aquela mulher controladora, aquela mulher que quer bancar o cara, aquela mulher que faz de tudo para receber uma migalha de afeto, de atenção, de presença, de elogio, que mal tinha. E eu lembro que deu 6, 7 meses, eu já estava bancando a pessoa, ele não tinha, então, essa ambição. E o lado muito masculino, porque como os meus pais foram ausentes emocionalmente na minha infância, eu tenho um pai que foi atleta profissional, meu pai jogou basquete, foi campeão brasileiro de basquete na década de 80 e viajava muito. Então eu nunca soube, Ana Paula, o que é chegar ao final do dia e ter mãe, pai e os meus irmãos sentados à mesa e perguntar o olhar, né? O olhar, a validação, de novo, o olhar. Como foi o seu dia? Eu não tenho essa cena na minha infância. E minha mãe se divorciou do meu pai e se casou com o meu padrasto, médico, workaholic. Trabalha, né? Dinheiro, os homens vão atrás do dinheiro, mas esquece que o maior patrimônio é a família. Sim. E eu cresci com essa imagem de homens distantes, afetivamente, de não ter um beijinho, de não ter um abraço, de não ter esse momento à mesa, em comunhão em família. E na vida adulta, eu como mulher, nos meus relacionamentos amorosos, o meu inconsciente vai em busca desse perfil de homem. Sim. Indisponível afetivamente, que não elogia, que não dá um abraço, que não tem... O que é a masculinidade? É a ambição, é o propósito, é uma liderança. E eu, muito disfuncional, eu que tomava a atitude. Vamos fazer tal coisa no final de semana. Aí a mulher carente, a mulher na polaridade masculina. Sim. E eu deixava o cara na polaridade feminina. Ele ia para o sofá. Eu até brinco hoje, eu falo isso nas redes sociais. Né, eu sou mentora também de mulheres. Sim. Faço essa orientação, falo no livro. Lugar de mulher é onde nós estamos, Ana Paula, no sofá. Aqui a gente vai nutrir a nossa feminilidade. Mulher é descanso, mulher é sono, mulher é beleza, mulher é tempo. Eu levei 2 horas para estar aqui linda e arrumada.
Homem, um chinelo, um bermudo, uma camiseta, estou pronto, vamos. E a mulher tem todo um preparo, concordo com você. Como você não teve o acolhimento, né, paternal, não teve o momento da comunhão em mesa, você não teve aquela presença masculina, faltou esse aconchego, esse acolhimento, essa empatia, essa afetividade, esse ser maternal teve, mas o ser paternal você não teve. Então falta a referência da infância, faltou a referência masculina. Então você carregou esse bloqueio, né, para a fase adulta, e aí você vai buscar e validar no ser. Porque a gente vai buscar no nosso parceiro sempre a referência que nós temos. Qual era a referência que você tem? A ausência. A ausência afetiva, a ausência emocional, a ausência de amor, a ausência de estresse para conseguir uma migalha. A mulher que está na sua polaridade, não está masculina, ela gosta de um estresse. Ela é um vício. Ela busca, né? Ela busca o caos, né? Ela busca o caos. Ela quer busca o caos, ela quer o caos, porque ela não tem a masculinidade na vida da mulher, traz a calmaria. A mulher ansiosa é a mulher que não tem a masculinidade fortalecida. Exatamente, só que ela não tem. Por que ela não tem? Porque ela não teve a presença, não tem a referência. Então a ausência do pai, ou a ausência, depois casou com o padrasto, ele trabalhava, médico, vivia mais no hospital, mais cuidando de outras pessoas, zelando pela saúde de outras pessoas, mas não tendo presença novamente. Então, quer dizer, cadê aquela figura masculina? A presença masculina. Mesmo que ele não tivesse aquela afetividade, acolhimento, mas ele estava presente, você iria ver a relação dele com a sua mãe. Isso não aconteceu, então falta referência. Não tem referencial, então qualquer coisa serve, porque você tem aquela referência mínima, aí você vai buscar o mínimo, daí você fica implorando migalhas e buscando validação externa de uma pessoa que também não tem, porque você vai buscar o que é igual, né? O mais próximo. O livro foi esse Basta, porque era um relacionamento atrás do outro disfuncional. Que é o ciclo, repetição de ciclos. Minha mãe repetiu ciclos, né? Do meu pai e do meu padrasto. Sim. Eu falei, já deu. E aí foi uma cura escrever esse livro, e a mensagem é para muitas mulheres, mas também tem mensagem aí para os homens, em especial para procurar profissionais como você, Ana Paula. A busca pelo autoconhecimento. Os homens também, até desafio em um dos capítulos, os homens por 6 meses, vamos lá, se desafie a ir para um divã, sentar num divã, conversar com um profissional de saúde mental para você olhar para a sua infância. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Eu gostei dessa frase, eu li outro dia. E os homens, ainda machismo, não posso chorar, não tenho tempo para isso, aquele preconceito, quem é você que vai saber da minha vida, o orgulho masculino. E a mulher sofre, porque a mulherada está indo para o divã, a mulherada está indo para a constelação familiar. Também tem o capítulo que eu entrevisto uma consteladora. A mulherada, eu acabei de voltar do Nordeste, eu fiz lá a cerimônia do cacau. Então, assim, a mulherada tá indo. E cadê os homens? É bom os homens também se aprumarem. E eu falava pro meu ex-namorado, ele tinha acesso na empresa dele a psicóloga, ele mal ia. E eu falei, não vai dar certo, porque eu tô indo. Eu estou buscando. Sim. E você, amigo? E várias situações que ele autossabotava. A gente estava bem, ele também queria caos, o inconsciente dele. Buscava também. Buscava o caos, me estressar no final do dia. Um dia que eu estava super bem, feliz, chegava em casa, ele gerava algum... Porque é uma pessoa viciada emocionalmente no caos, na briga, um pai alcoolista na infância. Então, eu falei, amigo, você está sabotando a relação. Vai buscar ajuda. Buscou ajuda, aí a mandona aqui... A general, olha aqui, vamos começar também, aí você começa da ordem, né, porque você... Vira mãe, né? Vira mãe. Isso, porque a ausência da mãe, exatamente, a ausência da mãe dele, ele vai buscar uma mulher que entra no papel de mãe. Aí você começa a ser general, aí ele fala assim, não, mas não é isso que eu quero, porque daí você começa a mandar, fala, nossa, mas não quero uma mulher mandona. Mas inconscientemente ele buscou. Mas ele não tem consciência, porque ele não se trata. E a general colocou na geladeira, fazer terapia. Então... Grudou bem enorme, assim, vai fazer terapia. Ele foi. Não, porque a pessoa tem que querer. Termina. A relação não vai para frente, não frutifica. Não tem como você florescer em algo que começa a ficar distante, porque você vai, ele continua. Você vai, ele continua. Vai distanciando demais, aí você não consegue ter mais compatibilidade com aquela pessoa. E isso vai deixando o relacionamento muito invasivo.
tá? Gente, olha que interessante e tá ficando cada vez... Olha, voltamos já, depois do Nessie Break. Já voltamos. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, nesse programa que encontra raridades de histórias, como essa que nós estamos falando hoje, da Brisa Albuquerque, que está falando de romper fronteiras emocionais, dessa vulnerabilidade emocional que ela tinha, e através desse livro maravilhoso, que é Comunicação e Autoestima, que ela começou a romper essa fronteira emocional de vulnerabilidade, de dependência emocional das feridas da infância. Brisa, você falou que a partir do momento que você escreveu esse livro, e foi lançado em novembro de 2024, né, que você lançou, e esse daqui é meu, com uma dedicatória maravilhosa, que eu li aqui, eu amei, esse é meu, você tem que adquirir o seu nas redes sociais, você tem as informações, né? Ela rompeu o eu. Agora estou livre, consegui ir para frente, fortalecer o seu emocional. Aliás, não parou por aí, né? Você aqui foi só o início do processo de romper o seu processo de eu me fortalecendo. Autoestima melhorando, e aí você tem um processo de vida profissional na área da comunicação. Sim. Fala para nós como que é a sua vida, como é que foi romper essas fronteiras também, porque o emocional é a nossa vida, ele carrega para todas as áreas da vida. Então é o eu fortalecido, como você estava se fortalecendo, mas você sempre trabalhou na área da comunicação. Sim, 20 anos. Estou com 41, desde os 18, minto, 19, porque 18 anos eu fiz intercâmbio, aí falando de fronteiras, no exterior, eu morei nos Estados Unidos graças ao Rotary, que tem um projeto. Maravilhoso. A minha filha fez também. Foi pelo Rotary? Ela fez também. Ela foi para onde? Ela foi para o México e depois ela foi para os Estados Unidos. Ela começou no México e depois ela foi para os Estados Unidos. E ela amou. Foi maravilhoso. Foi uma quebra de barreiras e crescimento, né? É muito bom. Eu indico muito. Sim. E graças ao Rotary, que bom que sua filha também fez. Eu e todos os meus irmãos, minha prima, ou seja, 5 jovens, fizemos intercâmbio pelo Rotary e, curiosamente, todos nos Estados Unidos, aos 18 anos, ali 17, 18 anos. E encorajo todos os pais que estão nos acompanhando aqui, quando seu filho estiver já na pré-adolescência, procure o Rotary Club e busque o intercâmbio de jovens, que é uma experiência que marca a vida do seu filho e a gente se transforma em cidadãos do mundo. Sim. E o que acontece? Aos 19 anos, volto para o Brasil e inicio a faculdade de jornalismo. Sou formada pela PUC do Rio de Janeiro, meu pai é carioca, família carioca, e minha mãe é paulista. E fiz 4 anos de faculdade, trabalhei em rádio, assessoria de imprensa da PUC Rio, rádio e TV, PUC inclusive, na faculdade. E depois fui para TV Globo, TV Bandeirantes, fui apresentadora, repórter, editora. Aos 30 anos eu vi que não era
Eu amo isso aqui, estar no estúdio, mas eu estava contando histórias tristes. Eu estava, nessa época, aos 30 anos, como repórter do Datena. Então, imagina, olha a disfunção. A gente estava falando no primeiro bloco das disfunções, né? Sim. Eu estava buscando guerra, eu estava buscando caos profissionalmente. Sim. E aos 30 anos, estou muito desmotivada. E mesmo assim, amando, sempre amei a comunicação. Mas eu viro a mesa e rompo uma fronteira e vou para o empreendedorismo. E aí eu abro a minha empresa, a minha agência de comunicação e marketing, que é a Brisa Albuquerque Comunicação. E vou para assessoria de imprensa, até um marketing. Dentro do livro a gente conta no marketing médico, porque na pandemia me reinventei mais uma vez, vi uma oportunidade ao lado do empreendedor de farejar oportunidades. Veio a pandemia, eu vou ensinar então os profissionais da saúde a falarem diante da câmera, a terem uma presença digital, o que não falar, e na parte mesmo do marketing médico, nas redes sociais, mas também psicólogos, nutricionistas, dentistas, e foi também, a gente sempre se reinventando, sempre comunicação, mas sempre ali, ou na televisão e rádio, que foram os meus primeiros 10 anos, aí aos 30, na parte do empreendedorismo, na comunicação, com a assessoria de imprensa e o marketing, e agora vem o livro, que também é uma comunicação. É escrita. Gente, olha só que lindeza eu falando com uma profissional da área da comunicação, de rádio, TV e comunicação escrita. Olha que linda, Amém. Maravilhosa. E também a gente vê assim a pessoa na TV, né? Porque da TV, Globo, Rede, todas essas redes nacionais que ela falou, e você foi para a CNN, né? E eu fiz, aos 22 anos, um intercâmbio, voltei para os Estados Unidos para fazer o estágio, um estágio na sede mundial da CNN em Atlanta. Eu já falava inglês por causa do intercâmbio do Rotary, e eu voltei para fazer um estágio na CNN em espanhol. E aí eu aprendi a falar espanhol lá. Olha só que maravilha. Olha só a Brisa, que é a pessoa que eu estou aqui entrevistando hoje. Olha que privilégio o meu de ter uma pessoa profissional, uma pessoa maravilhosa contando a sua história, e uma profissional da área da comunicação. Até me fica assim tremendo por dentro, assim, né? Dói a espinha, assim. Você tá maravilhosa, perfeita. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem um coração gigante. E ela está me dando várias dicas, inclusive, para melhorar a minha comunicação aqui na TV, Elo TV, a TV mais próxima de você. Olha só que interessante, eu preciso pegar meu ajudante, gente, porque quando a gente chega numa certa idade, nós precisamos de ajudante. Eu tinha duas opções, ou comprava um extensor de braço ou um óculos, eu optei pelo óculos. Então aqui nós temos aqui a mulher magnética. O que esse capítulo fala da mulher magnética? O que significa essa mulher magnética? Ela é uma figura que exala confiança, está escrito aqui. O que significa esse capítulo? Conta um pouquinho para nós o que é essa mulher magnética. Gente, esse livro aqui é fantástico, eu estou olhando enquanto ela está falando, eu estou aqui vendo. E esse capítulo, ela fala, ela entrevista, né? Você entrevista com a Mariana Contini. Ela é uma terapeuta, uma consteladora, e ela me ajudou muito nesse resgate da minha feminilidade. Eu contei no primeiro bloco sobre a minha masculinidade exacerbada, a ponto de ter um homem que ficava no sofá, e a Mariana, nas mentorias, ela também é mentora de mulheres. Eu sou mentora de mulheres, mas ela é minha mentora, ela foi a minha mentora. Sim. E ela falou, Brisa, o que é ser feminina? Até eu elogiei o seu vestido, né, Ana Paula? São os babados, é a mulher usar saia, usar o vestido, o seu cabelo, por exemplo, ondulado, tudo está comunicando feminilidade. E a mulher que fica no polo masculino, ela é bruta, ela não demonstra vulnerabilidade, ela é amandona, ela usa, por exemplo, minimalismo nos seus acessórios, ela não vai usar, por exemplo, né, um anel muito chamativo, porque o minimalismo lembra o masculino, é muito terninho, é roupa cinza, preto, e cadê as bolas, as flores, o colorido que é do feminino? E a gente fala muito da comunicação não visual e também
numa comunicação interna, a mulher se curar internamente, porque ela vai inconscientemente demonstrar a feminilidade. Exatamente. E na comunicação, eu sou professora de oratória, também uma das soluções hoje, eu sou mentora de mulheres, mas eu sou profissional de comunicação há 20 anos e ensino as pessoas a se portarem em frente às câmeras. Hoje todo mundo é repórter, você é uma psicanalista, apresentadora de TV, e a gente ensina essa parte mesmo do visual, da comunicação não verbal, da oratória, que é falar em público, vícios de linguagem, tudo isso a gente analisa, vestimenta, maquiagem. E ela me ensinou isso, Brisa, fingir que não sabe o que sabe, mulherada. Eu acho que esse também... É resgatar, né? É resgatar. É fazer aquele jardim morto que está internamente florescer Isso, novamente, isso. porque você vai deixando aquela mulher, aquela feminilidade morrendo, morrendo. É um vaso que você não rega aquela flor e a flor vai murchando. E aí você vai murchando e você esquece da sua essência. E a essência feminina deixa de ser feminina e o que vai acontecer? A masculina vai tomar lugar. Sim. E o homem, ele vai pro feminino. Exato. Ele vai ser um homem frouxo, ele vai ser um homem que não vai tomar decisão, ele vai ser um homem que não tem ambição, ele vai ser um homem que vai querer ser bancado e tá tudo certo, dividir conta. E a mulher muito masculina, ela não quer que o cara pague a conta. Chega nesse nível da disfunção da masculinidade, feminilidade dessa mulher. Então, a mulher magnética é aquela que se curou internamente e o externo no seu visual. Olha, ela tá super aqui, feminina, Ana Paula, mostrar a pele, né? Ela tá com uma saia, a mulher mostra ali um pouco, né, dos braços, um sapato aberto que mostra a pele, tudo isso é feminino. Exatamente, gente, olha que interessante, né? Ela fez uma leitura e eu não estava nem prestando atenção na hora que a gente se encontrou antes de chegar aqui no estúdio. Ela fez uma leitura, eu fiquei muito feliz com isso. Mas preciso confessar para vocês também, eu tive um tempo de ser masculina e provedora. Eu passei por esse processo também. E aí teve um período que eu falei, nossa, eu preciso mudar meu polo novamente, né? E eu me lembro que a primeira atitude que eu tive que fazer foi ir nas compras. Eu comprei um monte de vestidos. Foi assim, eu falei, chega de o terninho, porque sempre fui empresária. A minha empresa tem 30 anos, né? Eu tenho uma empresa que é Atualizar Gestão e Treinamentos, que é de gestão de negócios e pessoas. Então, sempre terno, sempre camisa, sempre executiva, né? Corporativo, mas um corporativo mais masculinizado. Eu falei, gente, mas eu não preciso ser um homem no meu trabalho, eu posso ser uma mulher. Então, eu comecei meu processo de resgate, como você começou, mas a primeira atitude que eu tive foi trocar as minhas roupas. Foi pegar o externo também ajuda no interno. Ajuda, exatamente. Então eu comecei a comprar todas as roupas femininas, vestidos, acessórios, que eu tinha poucos acessórios, e comecei a trocar bolsas, acessórios femininos. Batom vermelho. Batom vermelho, porque eu não usava o batom vermelho, eu não usava nada vermelho, eu tinha assim um pouco de repulsa, era mais neutro, porque o homem não aparece tanto, né? O masculino, né, é o mais básico, é como você falou, chinelo, bermuda, e é o mais básico do básico. E eu comecei através das roupas, e é assim que nós começamos, né? A gente tem que dar o start, e trabalhando a minha mente, eu comecei a trabalhar, eu fui o meu laboratório. Nossa, que bom que você teve essa autopercepção, hein? Porque eu estava fazendo uma pós em psicanálise integrativa. Aí você tinha que estar trazendo casos. Aí eu falei assim, por que não trazer o meu próprio caso? Só que daí na hora de entregar o trabalho eu usava fictício, outros nomes, mas eu estava me estudando. Falei, eu vou estudar a mim. Freud não fez isso? Falei, vou fazer também, né? Vai que dá certo. Gente, foi um resgate assim do eu, e eu comecei a me trabalhar, mas depois você tem a própria supervisão, né? E você tem que passar pela psicanálise na próprio estudo. E aí eu peguei e falei para minha supervisora, eu estava me estudando, todos os meus trabalhos era eu que estava sendo meu próprio laboratório. Ela achou fantástico, mas eu tive que me resgatar e me pegar lá assim, do nada. Porque a gente estava no meio dos homens, no meio daquele público, só faltava jogar futebol, né? E lutar boxe, porque o restante a gente fazia tudo, eu fazia tudo. A comunicação, falando de comunicação feminina, por exemplo, no ambiente corporativo, pedir ajuda é muito feminino. Exato. Você pode me ajudar? Eu não consigo, eu não sei. Exato. E você não vai passar ali aquela mensagem, nossa, ela é burra, ela é incompetente. Não, tem que pedir. É pedir. Aí tem essa convergência no ambiente corporativo sem competir. A mulher não precisa ser minimalista, usar terninho. Não, ela
pode ser uma feminina. Por Pode isso ser que é feminina. comunicação e autoestima ensinando a mulher a terem voz, né? A sua própria voz, a voz feminina que há em você. Ai, perfeito. Aliás, voltamos já já após o comercial. Eu vou ler um trechinho de um livro, de uma outra parte do livro que é interessante. Eu recomendo, comprem esse livro, Comunicação e Autoestima, Brisa Albuquerque. É riquíssimo. Voltamos já. Estamos de volta no Eu, Você e as Fronteiras, um programa que é riquíssimo com essa pessoa excelente, Brisa Albuquerque, comunicadora, mentora, empresária e que veio falar da sua vida, dessa trajetória e está deixando o meu programa mais brilhante com essa linda história dela. Gente, que, olha assim, brilhante, brilhante mesmo. Obrigada. Brisa, depois de você falar dessa parte de comunicação, de falar da sua autoestima, aliás, do primeiro bloco da comunicação, e nós continuamos falando da autoestima no segundo bloco, me fala da comunicação. Como que é a sua mentoria de comunicação? Porque, assim, comunicação eu entendo que é a ferramenta mais poderosa desde que o mundo é mundo. Porém, se ela não for feita da melhor forma, ela passa a ser a pior ferramenta que existe no mundo. Então, a comunicação, ela é bem utilizada, ela une pessoas, ela traz negócios, ela consegue fazer uma entrevista boa, ela consegue fazer uma comunicação de imagem excelente. Agora, se você não utiliza essa comunicação, você põe tudo a perder. Ela é uma ótima ferramenta, mas como utilizar essa ferramenta para o seu melhor momento de vida? Colocar como essa ferramenta utilizável no seu dia a dia. Quais são as dicas? Me fala da comunicação em si. A comunicação, ela tem que ser pensada antes de ser falada. Ela tem que ser também elaborada no não verbal, que é como quando a gente vai se vestir, que imagem que eu quero passar. Olha que interessante. Que imagem eu quero passar. A minha unha, ela está aqui lascada, o esmalte, eu estou de certa forma desleixada, estou desleixada, estou denegrindo, manchando aqui a minha imagem, a minha credibilidade. A nossa mentoria de comunicação e oratória, a gente ajuda então a pessoa a desenvolver essa imagem não verbal, na parte da vestimenta, da maquiagem, até os homens que a gente também faz essa mentoria. Eu tenho um senhor doutor Marota, Alexandre Marota, médico cirurgião bariátrico,
ele vai ao barbeiro e fala, Brisa, está bonita a minha barba? Ou seja, a gente vai resgatando também a autoestima através da mentoria de comunicação. E a técnica em si de falar em público. Comunicar é saber expressar a sua mensagem e ter o poder do convencimento. Quem fala bem tem o poder de convencer. E a parte boa da comunicação é a influência. Hoje todo mundo quer ser influencer, todo mundo tem a própria rede social, a sua própria televisão. As redes sociais vieram revolucionar, inclusive, o mercado de mídia. Hoje todo mundo com o seu celular, você está sendo um repórter, está registrando ali a história e pensar antes de falar. É isso que eu ensino também nas nossas mentorias de comunicação. Qual é a mensagem, qual é o tom da minha voz, se eu falar muito rápido, por exemplo, eu vou imprimir uma insegurança. Os ansiosos falam muito rápido porque eu não sei o quê, porque eu tenho que... Aí a pessoa que está te ouvindo, te assistindo nas redes sociais, por exemplo, as pessoas podem não confiar muito na sua mensagem e acabar prejudicando a credibilidade do seu produto, do seu serviço, do seu trabalho. É toda essa análise que a gente faz, inclusive, nas redes sociais do nosso aluno, como está a sua comunicação, o que você não deve falar, isso é importante também. Eu posso falar de religião, Brisa, eu posso falar sobre política, tem que tomar cuidado, porque você vai atender, vender para judeu, para espírita, para um bandista, você tem que tomar cuidado com o que você posta. Você vai vender para um São Paulino, para um corintiano, para um palmeirense. Tem que tomar cuidado com o que você está repostando. Mas não fui eu. Mas só um repost de um conteúdo já diz muito sobre você, indiretamente. E toda essa consultoria, toda essa análise da sua comunicação digital, do não verbal, da sua oratória, postura, a gente analisa nas mentorias de comunicação. Olha, que brisa! Até o nome, né? Brisa Albuquerque, né? Então, assim, até eu falar, a pausa, velocidade, dicção é importantíssimo, né? Como a gente fala, a dicção, como você pronuncia as palavras, né? Os is intermediários, os s's finais. As pessoas vão comendo os is, é janeiro, né? Janeiro, peixe. Eu não conheço nenhum peixe, mas eu conheço um peixe. Peixe, eu sou brasileira. Exatamente. E as pessoas falam rápido para um público que está com uma mente... O idoso, por exemplo, tem um raciocínio lento, porque ele já está numa fase onde o raciocínio dele, às vezes, já está... Não todos, tá? Não generalizando, mas, às vezes, o raciocínio já está um pouco mais lento, então ele precisa ter uma fala mais pausada. Não só para ele, mas... Quase todos precisam ter uma pausa para que você entenda o que está sendo dito, né? Então, você passa todas essas informações na sua mentoria. Quem é o seu interlocutor para você emitir uma mensagem, você enquanto comunicador? Você falou do idoso. Isso é sensibilidade, é saber não falar só do seu ego, a partir do seu ego. Quem é o ser humano que está ali? Quem é o seu público-alvo nas redes sociais ou num programa de TV que nós estamos aqui, num podcast? Hoje o óbvio ele tem que ser explicado. Eu concordo. Nossa, eu concordo plenamente. O óbvio precisa ser dito, porque não é todo mundo que está prestando atenção, porque as pessoas estão assim muito no automático, não prestando atenção no óbvio. Então você precisa ser dito, o óbvio precisa ser falado. Sim. Concordo com você. O que está na sua cabeça muitas vezes não é o que você conseguiu falar, conseguiu passar, ser redundante, explicar o óbvio, ter essa paciência. E cada ser humano é um universo à parte, cada um com as suas ideologias, com a sua experiência de vida, com o seu momento, com a sua dor de barriga. Ou seja, você tem que ter muita paciência na hora de se comunicar e muita sensibilidade, olhar para o seu interlocutor. Exatamente. Como na rede social, são várias pessoas que estão acessando. Tem muitos idosos que não sabem, mas tem muitos idosos que têm acesso. Então você não sabe exatamente quem são, né? Você tem um público, mas no meio desse público, às vezes tem lá um filho, que é o seu público, mas a mãe está do lado olhando. E ela acaba se interessando pelo que você está dizendo. Ela fala, nossa, que interessante, deixa eu ver também. Então, automaticamente, você está
com um público que não é o seu nicho, mas ele está com o nicho que é o seu público, que é uma mãe, que é uma tia, que é uma idade um pouco mais além do seu público. A gente tem que pensar nisso também, né? A linguagem cada vez mais simplificada, Eu maior a generalização, é o que você está falando. Se eu for bastante didática aqui, usar palavras muito comuns, técnicas. Se eu usar palavras comuns, eu vou atingir muitas pessoas, a mãe e o filho que você está falando. Exato. Agora, se eu for mais técnica, eu vou falar para um público mais nichado e, ao mesmo tempo, posso também me aprofundar. Se a gente for falar, por exemplo, de psicanálise, você com uma outra psicanalista, vocês podem também aprofundar mais na parte técnica. Depende do objetivo da sua comunicação. Exatamente, depende do objetivo que você está ali fazendo aquela live, fazendo aquele podcast, fazendo aquela comunicação naquele momento. Por isso que a comunicação ela tem que ter começo, meio e fim, né? Sim, e nesse processo de autoconhecimento, um dos nossos diferenciais na mentoria de comunicação é o ser, para depois o aparecer, depois como é que está aqui minha postura na câmera, a melhor luz, o meu melhor ângulo, qual a melhor paleta de cores da minha vestimenta, é o ser. E nesse processo de autoconhecimento que eu escrevo no livro, Ana, eu descobri que eu não sabia me comunicar com a minha família. É algo assim absurdo, porque eu sou de uma família de médicos, tem muito homem, eu sou a única mulher, somos em 4 filhos, ou seja, só tenho irmãos homens, meus sobrinhos são homens, ou seja, a minha linguagem é muito simbólica, eu sou muito brisa, eu sou muito poética. E as pessoas na minha família são muito racionais. Homens, né? Homens, e as mulheres são cientistas. Então, eles me achavam uma maluca e eu achava eles uns chatos, entendeu? Claro. Mas só agora, e eu falo isso pra você, eu tenho mais de 10 anos de terapia, adoro psicologia, sou uma especialista em comunicação e oratória, e eu não sabia me comunicar, conversar com os meus familiares. Eles me achavam uma doida. Nossa, a Brisa usa figura de linguagem, tudo é parábola, tudo é metáfora. Eu falei para minha madrasta, não, porque o livro me ajudou a curar as minhas feridas. Ela não conseguiu entender, porque ela é médica. Curar ferida, você o quê? Rasgou a mão, costurou. Ferida emocional, para um médico, ele não consegue entender o que é uma ferida emocional. Olha, para você ver a figura de linguagem. Eu tenho que realmente... A importância do autoconhecimento e também da humildade. Poxa, eu como uma comunicadora não estou conseguindo me comunicar. A importância do autoconhecimento, da psicoterapia, de buscar uma ajuda e estar sempre em evolução, Ana Paula. A gente não vai estar pronto nunca. A vida é uma eterna escola, até o nosso último suspiro a gente vai estar evoluindo, pelo menos esse é o propósito. Estamos aqui para sermos pessoas melhores, um pouquinho que seja a cada dia. Esse é o nosso foco, ser um pouquinho melhor do que eu era ontem. E a cada dia é um dia novo, uma oportunidade nova de ser uma pessoa nova. Voltamos já após os comerciais para entender quem é Dona Geni, que você coloca aqui no livro. Voltamos já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta na Elo TV no programa Eu, Você e as Fronteiras com a Brisa Albuquerque. Gente, é tão rápido, nós estamos no último bloco, olha só que coisa, muito rápido, mas ela prometeu que vai voltar, certo? Volto, com certeza, só me chamar. Quero agradecer aos meus patrocinadores, o Rei do Peixe, o restaurante de Ubatuba, onde cada momento se torna um momento especial. A Atualizar a Gestão e Treinamentos, onde você treina suas pessoas com uma necessidade única. E também a Águia Dourada, especializadas em cuidar de você da cabeça aos pés. Brisa, quem é Dona Geni, a mulher que não tem tempo ruim que você cita aqui no livro? Eu acredito que uma vez repórter, sempre repórter. Mesmo já não
trabalhando na reportagem, eu vivenciei a notícia, que foi a tragédia do Rio Grande do Sul, nas minhas férias. E eu conto essa história, que eu estava de férias, só que eu não tive férias, porque eu testemunhei esse momento muito difícil para o povo gaúcho. Sim. E eu já estava escrevendo o livro, e eu lembro que o meu pai falou, Brisa, já que você está aí, não vai ter nenhum passeio, você está aí vivendo, né? Infelizmente, a história, busque eu como jornalista bons personagens para o livro. E eu me deparei com essa dona Geni, uma gaúcha, de mais de 90 anos, ela não fala a idade, eu falo a minha idade o tempo todo, ela não fala a idade, ela não revela, e ela demonstra pra gente que mesmo no momento de muita dificuldade, muita dor, né? Muita dor, muita perda, de traumas, ela tem a leveza de saber viver, uma pessoa muito positiva, lúcida, 90 anos, dança, ela é queridíssima, ela sai para dançar com a filha e as pessoas se encantam ali com a jovialidade, com a disposição dela em viver. E ela traz mensagens positivas sobre a vida, é uma pessoa com uma mente muito positiva, ela é uma psicóloga assim da vida. Sim. É uma pessoa inspiradora, essa é a dona Geni. Aí eu falo que ela não tem tempo ruim, porque eu estava no Rio Grande do Sul na época das chuvas, na semana das chuvas. Na semana do processo que inundou tudo lá. Que inundou tudo. Olha só que interessante, ela coloca assim, não deixa essa criança morrer, né? Essa criança interior, a gente fala dessa frase. E está escrito assim, você colocou, essa jovem mulher madura, ela dança, chacoalha o esqueleto ao som de qualquer música. Né? E mais, assim, Dona Geni é a mais alta expressão do que é magnetismo pessoal. Gente, quando nós falamos assim, eu como psicanalista, eu trabalho muito com a criança interior ferida, né? Então, quando nós falamos não deixe a sua criança interior morrer, é porque a nossa criança ela vem conosco do nascer até o processo da nossa morte. E a criança interior, ela é responsável pela nossa criatividade, pela nossa iniciativa, pelo nosso otimismo, pela nossa forma de alegria. Então, a gente não pode deixar ela morrer. Se você está com ela ferida, a primeira coisa que vai embora é a nossa alegria. Você pode ver que as pessoas deprimidas, elas não sorriem. Elas sorriem sim, por fora, porque ela tenta esconder a sua tristeza interna, mas é só superficial mesmo, porque o olhar está sempre apagado e sem brilho. Então, a nossa criança, essa pessoa aqui tem uma criança interior muito alegre e muito bem colocada internamente. É o que você falou, uma psicóloga da vida, né? Para todos nós. Para todos nós. Então, a experiência da vida, ela precisa ser colocada e exemplificada e partilhada. Então, se você partilhou conosco a sua fronteira, a sua história, a sua quebra de crenças, né? Porque várias crenças você contou aqui para nós. Então, você quebrou fronteira geográfica, fronteiras de crenças, fronteiras emocionais, fronteiras afetivas que você não teve, os reflexos do seu pai que você não teve, as referências, né, de pai. Isso tudo reflete na nossa vida. E ela conta aqui nesse livro. No livro Comunicação e Autoestima. E ela coloca o seguinte, ensinando mulheres e homens a terem voz. E essa voz não é só voz aqui, não, da linguagem, não, voz interna, é que você reflete o que você é interno para o externo. Então, a gente fala de subjetivo para o objetivo. Então, você tem que trabalhar o seu subjetivo, a autoestima, para que você possa ter um objetivo muito bem firmado, sem vulnerabilidade, porque você trabalha o seu subjetivo muito bem para você ter objetivos fortes e consolidados. Brisa, que linda história! Fica o convite para voltar, porque nós já estamos no nosso finalzinho do programa. Por favor, deixa a sua rede social e as suas palavras finais aqui para os nossos queridos telespectadores que estão nos assistindo nas redes sociais e que vai ser um sucesso essa sua entrevista. Você explicou muito bem o projeto do nosso livro, é o ser para depois o aparecer. E quem sou eu? Buscar essa autolapidação ao longo da nossa vida. Temos várias fases e a gente ter essa disposição de, em cada momento da vida, buscar a nossa melhor versão. E o autoconhecimento, essa mensagem do livro, nada por acaso que o universo me trouxe uma psicanalista. Hoje fui entrevistada por uma psicanalista
E a minha rede social, vocês encontram o link para adquirir o livro Comunicação e Autoestima no link da bio do nosso Instagram, @brisalbuquerque.comunicação. E muito obrigada pelo convite, pelo espaço, e conte comigo, voltarei. Com certeza, portas abertas para você, o convite já está feito, já vou marcar a nova entrevista dela, porque tem muita coisa, é uma caixinha de surpresa essa Brisa Albuquerque, com certeza. Gente, ó, livro, esse daqui é meu, ó, já tem uma dedicatória aqui, uma dedicatória que ela fez aqui, ó, para mim, e uma dedicatória lindíssima que eu amei muito, Comunicação e Autoestima, Brisa Albuquerque, vale a pena você ler. Leiam, porque você vai gostar demais dos interesses que tem aqui dentro, das pessoas que ela colocou aqui. Inclusive, a dona Geni tem uma história maravilhosa. E também eu vi que tem um poema aqui. Foi você que escreveu? Na verdade, são trechos de músicas para dançar como a dona Geni. Por exemplo, das frenéticas. Solte suas feras. Tá. Dancing Days aqui, as frenéticas, entendi. Gente, olha, estamos no final do nosso programa. Eu gostaria de ter mais tempo, mas ela vai voltar. Já vou marcar com ela novamente. Elo TV, a TV mais próxima de você, toda quinta-feira às 19 horas. Aqui no programa, Eu, Você e as Fronteiras, sempre com um convidado maravilhoso como Brisa Albuquerque no dia de hoje. Voltamos na próxima quinta-feira às 19 horas. Um abraço, gratidão, fiquem com Deus. Tchau. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.